Olá, em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, convidamos a todos a nos acompanhar nesse mês de novembro as reflexões em torno da imortalidade da alma, uma vez que nos encontramos muito próximos agora do feriado de 2 de novembro, onde se trata do tema relativo à morte. Então o mês será dedicado a reflexões em torno do assunto. Rogamos ao Pai que nos abençoe a todos, nos conduza nos pensamentos libertadores em termos dessa passagem aqui na Terra, mas ao mesmo tempo nos una aos pensamentos dos espíritos superiores que nos conduzem a uma sintonia maior. O primeiro tema a ser abordado é intitulado Preocupações em Morte. Esse tema se refere a uma mensagem psicografada pelo espírito Joana de Ângeles, encontrada no livro Dimensões da Verdade, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. A espírito Joana de Ângeles abre essa mensagem falando que vives os impositivos da carne em regime de absoluta submissão, como se a neblina material que te envolve não se diluísse ao impacto da morte. E toda essa nossa reflexão em torno dessas perturbações e a morte, eles se refere então a esse nevoeiro e como dissipar esse nevoeiro com as possibilidades que a doutrina espírita nos oferece de reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, onde trata sobre a questão de que os ensinamentos de Jesus eles devem ficar ao alcance de todos, que deve ser exposto de uma forma lúcida, e nós temos essa possibilidade com o auxílio da doutrina espírita, entender, desentranhar exatamente os ensinos de Jesus, nós encontramos essa referência que aqui na Terra o homem ainda se encontra em pleno nevoeiro. E essas informações, elas sobre a vida após a morte, elas têm sido clareadas com o ensinamento da doutrina espírita quando nos fala sobre a continuidade da vida após a morte, mas não só isso, mas exatamente como ela se dá nessa vida após a morte. Então nós temos uma possibilidade de nos guiar nesse nevoeiro, nessa transição, muitas vezes com as vistas, com um dos sentidos aqui na Terra, realmente prejudicados, pensando que o corpo físico nos limita nessa compreensão. Mas temos outros sentidos que nos permitem seguir adiante. Podemos ter a percepção do contato com os benfeitores do mundo espiritual, com o nosso anjo guardião que nos conduz, que nos ilumina os nossos pensamentos. Essa possibilidade da comunicação das almas entre si aqui na Terra e com aqueles que já partiram, sendo que a mediunidade, que é essa faculdade que permite o intercâmbio entre os dois mundos, funcione como um microscópio funciona aqui na Terra para enxergar as pequenas coisas. A mediunidade, ela permite nesse intercâmbio que se desvende essa realidade do mundo espiritual. E ela vem sendo, então, distribuída a todos nós aqui na Terra, para que esse nevoeiro se dissipe de uma forma de compreensão, que a nossa fé tome um sentido de razão, e a partir dessa compreensão, poder entender todas essas faculdades que a alma tem no exercício da vida aqui na Terra e assim ampliar as nossas possibilidades de uma travessia mais segura em direção àquele que nos serve de modelo e guia, que é Jesus. Então, fazendo essa comparação a um nevoeiro denso e nós nos colocando nesse contexto de não enxergar exatamente as coisas, surge a dúvida e a dúvida é um grande sofrimento para o espírito inferior, porque não sabe quando isso vai acabar, quando o sofrimento vai acabar. E exatamente essa é uma das dificuldades, porque o espírito inferior ele não tem essa noção de que o sofrimento acaba, que tudo é passageiro, que tudo passa. E a orientação dos espíritos é que quando se faz um nevoeiro, se busque uma posição mais alta. Então, à medida em que o sujeito vai subindo uma montanha e olha do alto
para baixo, é possível encontrar exatamente o desenho da paisagem que a gente se encontra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação que vem no sentido de que a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Buscando a verdade com esse sentimento, então, de confiança em Deus, que é Pai, que não colocaria os seus filhos a transitarem sem rumo e simplesmente debatendo em conflitos, sem um roteiro maior, buscamos a verdade. Então, a verdade é como o sol e dissipa os densos nevoeiros. Os espíritas falam da morte e da vida após a morte. E vamos fazer aqui uma analogia. Quando nós vamos fazer uma viagem, vamos para um país distante, para um local distante, nós queremos saber como que as pessoas falam, como é a língua que elas falam, conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, quais são os valores daquele povo, entender na época em que nós fazemos essa viagem, qual é a estação do ano predominante, enfim, nós buscamos uma série de informações porque estamos nos dirigindo a um destino que é um determinado país por um determinado tempo. E assim nós nos encontramos também nesse momento como espíritas falando sobre a morte e desse destino que nos aguarda logo mais. E essa reflexão da noite de hoje, ela traz esse convite para essa reflexão sobre a morte e que influência esse pensamento pode trazer na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra. Aqueles que nos antecederam, então, no retorno ao mundo espiritual, eles continuam vivos. E essa expressão da vida após a morte, o contar como é o outro lado, traz aos espíritas, então, essa noção clara de como é a vida após a morte. E esses depoimentos, eles podem ser encontrados numa obra básica da doutrina espírita intitulada Céu e Inferno. Ali são classificadas várias mensagens de espíritos, e essa codificação foi feita por Allan Kardec, nessa obra, então, que fala sobre a questão da justiça divina e como nós temos essa possibilidade de nos encontrar após a morte. Os espíritos são muito claros nessas instruções, dizendo que a vida continua, nada se modifica simplesmente pela desencarnação, pelo fato de nós estarmos sem o corpo físico. E esses depoimentos, então, eles trazem essa realidade espiritual. Nós encontramos no livro Céu e Inferno as mensagens agrupadas por os depoimentos dos espíritos desencarnados que se comunicaram através de médiuns, e essas mensagens foram então organizadas por Allan Kardec em grupos representando então o estado que esses espíritos se encontram no mundo espiritual. Escolhemos para falar sobre o depoimento de um dos espíritos intitulado então Samuel Felipe, que se encontra nesse grupo então de espíritos felizes. E vamos entender como que essa felicidade se manifesta no mundo espiritual. Então Samuel Felipe narra que durante a vida na Terra, ele havia sofrido muitas dificuldades. E o foco dessas dificuldades estavam bastante ligadas à maledicência. A forma como ele era exposto e humilhado aqui na Terra. Então, era um espírito de uma inteligência vivaz, um espírito que se dedicava aos amigos, mesmo que muitas vezes isso viesse contra os seus interesses pessoais. Então, era alguém que havia escolhido numa postura aqui na Terra um roteiro de vida baseado naquilo que seria uma postura esperada de um cristão. Então, Samuel, vivendo essas dificuldades aqui na Terra, ele manifesta que ele tinha uma fé muito grande na vida futura, nessa vida após a morte. E isso lhe trouxe também uma grande resignação em relação aos desafios da vida terrena. O que seria a resignação? A resignação, ela é esse sentimento, esse consentimento do coração
que diz respeito a como trabalhar com essas turbulências aqui na Terra, com o consentimento do coração, sabendo que muitas vezes esses sofrimentos eram injustos. Mas ele narra nessa comunicação também a noção que ele tinha sobre as experiências anteriores, porque a gente sabe que se hoje nós encontramos num determinado patamar evolutivo, nós não fomos melhores antes. Então, se nessa existência ele já era capaz de ter uma atitude cristã, não era verdade para as experiências anteriores. Então, foi a custo de muitos esforços que ele se coloca, então, nessa nova postura, nessa existência. E ele diz assim que Deus colocou no caminho dele para ferir a paciência e para exercitar na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. E a trajetória, então, de Samuel foi de muitas lutas e testemunhos aqui na Terra. Samuel descreve, então, essa passagem para o mundo espiritual e fala dessas perturbações. Então, todos estamos sujeitos a esses momentos de perturbação após a morte. E essa perturbação, então, é descrita aí como esse nevoeiro, essa se dá conta exatamente, né, dessa condição em que ele se encontra. E ele tem essa possibilidade, então, de retornar ao quadro familiar. Ele vê a mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto, chorando, e ele, então, conclui que as pessoas estavam julgando que ele estava morto. E ele tenta, então, desenganá-los dessa ideia, mas não consegue esse contato com as pessoas, e ele, então, conclui que ele estava sonhando realmente, aquilo era um sonho. E a ideia do sonho se fortalece porque ele começa a ver as pessoas que já haviam antecedido nessa passagem para o mundo espiritual, ver familiares, ver pessoas queridas, então ele tinha essa noção das pessoas que cuidavam, que velavam por ele. Então ele classifica esse momento do nevoeiro, esse momento então que se apresenta, é mais um momento na vida do espírito e agora se dando conta dessa realidade espiritual. E ele, no caso dele, né, um espírito feliz, ele se dá conta como se fosse um sonho. E aí, como que foi se dissipando esse nevoeiro? Ele narra que entre o que ele considerava então um sono, um sonho, ele começava a ver melhor aqueles queridos, né, que cuidavam dele, que velavam por ele, havia, enfim, vínculos do coração, e ele foi se dando conta, e essa lucidez foi se tornando cada vez mais clara, e ele se dá, então, vai sendo tomadas as aquisições, então, as faculdades do espírito, agora no mundo espiritual. Mas existe aqui no livro O Céu e o Inferno, ele diz que esses momentos de perturbações também eles estavam marcados porque é como se ele voltasse a ouvir aquelas vozes relacionadas à maledicência que ele havia ouvido aqui na Terra, né? Então, esse sentimento de ansiedade que se manifestou, né? E ele diz assim que ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. E essas lembranças, então, traziam os tormentos que ele tinha passado aqui na Terra, e aí ele descreve que ele tremia. E procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava do fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. Então houve aí uma repercussão desses sofrimentos, até que então ele se desse posse dessa nova realidade no mundo espiritual. E Samuel tinha essa possibilidade, ele descreve, de vir visitar os familiares. E essa possibilidade, então, encontrando aqui na Terra, a Terra, essa escola, essas lições difíceis com que ele havia passado, mas essa alegria de encontrar os queridos ainda encarnados. Ele relata do sentimento de gozo, né, de coisa boa ao ver quando estava
as pessoas estavam felizes, e ao mesmo tempo o sofrimento quando eles estavam sofrendo. E esse esforço dele do mundo espiritual em estimular pensamentos superiores, em estimular a resignação e a coragem de passar por essas dificuldades, então por essas perturbações aqui enquanto encarnados. Mostrando como essas perturbações após a morte, elas são muito semelhantes às perturbações que a gente passa enquanto enfrenta os desafios aqui na Terra. Porque passamos aqui por situações difíceis e essas situações causam perturbações. Às vezes a gente demora dias, semanas, meses, e essa é a pergunta que fica para nós, né? Quanto tempo a gente leva para superar os momentos de perturbação? O que a gente faz nesses momentos de perturbação? A gente recorre à prece, ao realinhamento de conduta, e é isso também que vai nos auxiliar após a morte, né? O tempo desses sentimentos de sofrimento e as repercussões das coisas que aconteceram aqui, como que a gente lida com as coisas aqui, é como mostra esse espírito após a morte. Samuel então busca pelos pensamentos, fazer esforços no sentido de direcionar os queridos para caminhos melhores, mas nem sempre esse convite ele é acolhido pelos queridos aqui na Terra, né? E aí então ele se dá conta, né, que foi mais essa situação aqui dos queridos é mais um momento de atraso, mas que há um consolo de saber que nada se perde irremissivelmente, ou seja, há novas oportunidades sempre, a todo instante, nessa escola querida que é a Terra. Então, vemos nessa história de um espírito feliz, descrita por ele após a morte, e aí nós vamos entendendo esses roteiros de vida aqui na Terra, né? O que faz com que as perturbações possam diminuir após a morte? Esse nevoeiro se dissipe mais rapidamente, e é justamente como nós dissipamos os nevoeiros aqui na Terra, os momentos de perturbação. Então, na mensagem de Joana de Ângeles, tratando das perturbações e da morte, ele diz por que os espíritas falam da morte, por que os espíritas meditam sobre a morte. Porque mensageiros da erraticidade, né, os mensageiros do mundo espiritual, lhes falaram das realidades do após-túmulo, ensejando-lhes meditações apuradas sobre os valores legítimos e os imaginários que os acompanham o espírito na vida futura. Então, conhecer essa realidade é uma informação que nos chega, mas meditar sobre elas, esse é o convite dos espíritos. Quais são os valores legítimos? Né? O que realmente esse país que nós vamos, né? Esse estado que nós vamos após a morte, quais são os valores legítimos que permanecem? E o que é ilusão? O que é imaginário? O que são contos que povoam a nossa mente? Então, o que realmente acontece nessa vida futura? Então, é um convite ao conhecimento e é um convite à meditação. Vamos pensar sobre esses valores. E aí nós temos toda a contribuição dos espíritos nas mensagens que trazem, refletindo sobre os verdadeiros valores e que há um roteiro para seguir, que esse roteiro é a vivência que Jesus nos mostrou aqui na Terra. Então, em relação ao conhecimento que os espíritos nos trazem, nós encontramos na introdução do Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina espírita, uma introdução ao conhecimento da doutrina trazida à Terra pelos espíritos. E ali está essa informação que os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Então, somos prisioneiros num corpo físico, porque as nossas faculdades elas estão limitadas, o pensamento é livre, mas o corpo ele oferece essa oportunidade, né? Esse invólucro do espírito ele oferece essa oportunidade de ação em relação aos recursos materiais, mas ele tem as suas limitações. Então, temos essa informação desse invólucro do espírito, essa oportunidade da interação com a matéria, né? A matéria se torna inteligente com a ação do espírito, mas a vida real realmente é a vida íntima, e essa vida real continua após a morte. Então, os espíritos retornam à vida espiritual
têm a oportunidade de se encontrar com aqueles que conheceram na Terra, tomam noção, tomam ciência das suas existências anteriores, de todo o bem que foi feito, de todo o mal que fez, e isso vai se desenhando na memória. Então, a vida real, ela está em nossa intimidade e é o nosso patrimônio que continua após a morte. Dentro dessas possibilidades, então, do conhecimento e de meditar sobre isso, nós vemos a oportunidade de ação diária aqui na Terra, dessas ações que podem ser executadas, mas que também elas devem ser examinadas diariamente e meditadas em que contexto nós nos encontramos. E aí vamos pensar onde Samuel foi buscar forças a partir do conhecimento da doutrina espírita para trabalhar com essas provações em relação à maledicência. E nós encontramos essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que sai da boca procede do coração. E esse era o entendimento que ele tinha em relação às acusações. Então, era o que as pessoas tinham para oferecer, exatamente aquilo. E essa sabedoria que a doutrina espírita nos traz para a sensibilização da alma, né? Essa palavra resignação. Como que eu vou dialogar com a alma no momento de sofrimento em relação, por exemplo, à maledicência? E a compreensão de que cada espírito se encontra num determinado patamar, a forma como expressa é o que a pessoa consegue, é o que ela conseguiu trazer até ali no seu nível evolutivo, e essa forma como ela vai se expressando, vai fazendo, machuca as pessoas que estão à volta, sim. Mas se colocar nesse nível do ataque, né, é entregar o bem mais precioso, que trata então desse equilíbrio mental, desse equilíbrio emocional. Então Samuel traz esse ensinamento de Jesus, que fala sobre o tesouro de cada, né, onde está aí o teu tesouro, aí está o teu coração. O que sai da boca procede do coração. Então, o que conseguimos trazer para as nossas condutas diárias. Então, algumas perguntas, elas são sugeridas à alma, né, nesse processo da meditação, mas principalmente nesse processo agora do sentimento. O que eu vou fazer com isso que chega? Eu vou ficar com a melhor parte. Então, vamos buscar no pensamento elevado, no contexto com os benfeitores. Então, é essa hora do nevoeiro, do sentimento aqui na Terra, é a hora de subir a montanha, de escalar um patamar mais alto. E nesse escalar um patamar mais alto do sentimento, nós vamos encontrando a gratidão, o sentimento por todos aqueles que velam por nós, por todas aquelas pessoas que se ocupam e que de formas diretas e indiretamente contribuem para o nosso dia. Então, o coração ele passa agora a fazer uma sintonia com os benfeitores, ele passa a fazer uma sintonia com aqueles que conseguem respirar melhor frente às adversidades. Esse convite que a doutrina espírita faz para buscarmos um contato com Deus, e aí nós vamos saindo. Então, os pés continuam aqui nessas dificuldades, a vista continua nesse nevoeiro, mas há uma possibilidade de elevação da alma. E esse sentimento a gente vai começando a gostar de viver bem intimamente, por mais que a gente encontrou ali as pressões que Samuel encontrou, inclusive nas repercussões após a morte, essas palavras tão fortes dirigidas em relação a ele. Mas o exercício de buscar níveis superiores de elevação permitiu que após a morte também ele fizesse essa busca superior. Então, na mensagem de Preocupações e Morte do Espírito Joana de Ângeles, ela vai colocando essa noção das preocupações, ela vai citando várias preocupações que nós temos aqui na vida corpórea, e quando desdenhamos essa visão espiritual de que a vida continua e a nossa realidade íntima, que é o preponderante, é o que continua, são os verdadeiros tesouros. Então, ela vai fazendo um contraponto sobre essas preocupações, e aqui nós podemos, então, trazer diariamente quais as preocupações, meditar sobre elas e fazer um contraponto em relação à continuidade da vida após a morte, em relação ao que sentimento nós
queremos inserir em cada uma dessas situações. E o raciocínio específico em relação àquilo que as pessoas trazem em relação, vamos dizer, uma situação de maledicência, como foi o caso ali do nosso Samuel, ela fala que opiniões alheias, né, nós nos colocamos numa situação que nós estamos sofrendo dores não programadas. E essas dores, em função dessas falas, né, não programadas, nós muitas vezes permitimos que elas nos acompanhem. Olha que raciocínio interessante. Opiniões alheias, sofrendo dores não programadas, pudessem nos acompanhar. Nós permitimos isso. E todas essas possibilidades, então, de trabalhar nossa intimidade, né, com sacrifícios íntimos em relação aí ao nosso interesse pessoal, ao egoísmo, ao orgulho, sendo trabalhada nas pequenas coisas do dia a dia, permite com que dores não programadas nos acompanhem. Então, um convite a fazer perguntas aos nossos sentimentos, né? Ao que nós devemos dar valor no nosso dia a dia. E passamos para a etapa seguinte, depois de analisar os nossos sentimentos e de avaliar os sentimentos e buscar sentimentos superiores, porque nós conseguimos nos conectar com sentimentos superiores, e fica muito mais interessante, então, fazer essa opção por viver bem e valorizar o bem. Depois de buscar, no contato com os benfeitores espirituais, experimentar o efeito dos fluidos, das emoções, desse banho de bênçãos que são projetadas do mundo espiritual por essa busca de sintonia com os benfeitores, nós conseguimos entender a mensagem final de Joana de Ângeles e esse convite para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quando o sublime governador da terra corporificou entre os homens, considerou o trabalho atendendo aos impositivos da ação na comunidade. Respeitou a indumentária, submetendo-se às contingências da época. Manteve amigos em círculo de afeição, atento à vida em sociedade. Aceitou problemas comuns, compreendendo as limitações mentais dos que o cercavam. Mas, sobretudo, preparou-se para o serviço de salvação dos espíritos, entregando-se ele mesmo às maiores renúncias, às mais pungentes dores, às mais graves aflições, para, através da cruz, em morte imerecida, atestar que as fronteiras do reino, da alegria perfeita, começam com as primeiras tintas da madrugada, que brilha na esfera excelsa da imortalidade, depois de todas as preocupações, vencida a morte. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe e nos permita vivenciar os testemunhos aqui na Terra com o pensamento e o sentimento voltados a dias melhores para todos nós.